Pessoas inteligentes realmente desaparecem da sociedade, mas não do modo óbvio, nem do jeito que costuma ser contado. Elas não somem fisicamente, não rompem laços de forma dramática, não fazem anúncios. O desaparecimento acontece em um plano mais sutil, aquele que quase ninguém observa. Elas deixam de estar emocionalmente disponíveis para um mundo que exige reação constante. E quando isso acontece, tudo continua igual do lado de fora. Só que já não ocupa o mesmo espaço dentro da mente. As conversas seguem acontecendo, cheias de opiniões prontas e certezas recicladas. As notícias continuam surgindo em sequência, disputando atenção como se cada uma fosse definitiva. Reuniões ainda são marcadas, agendas continuam cheias, expectativas seguem sendo projetadas. No entanto, algo mudou. Para essas pessoas, o volume do mundo ficou alto demais, e a mente, em resposta, recuou alguns passos para dentro. Não por desprezo, não por arrogância, mas por saturação consciente. Há um instante quase invisível em que a mente percebe que está reagindo demais a estímulos que nunca escolheu de forma deliberada. Que está investindo energia em dinâmicas que não produzem equilíbrio, nem harmonia, nem paz interior. Esse instante não chega com alarde. Ele se instala como um despertar silencioso, um deslocamento interno que inaugura uma nova jornada. Nesse ponto, a pessoa ainda participa da sociedade, mas já não vive colada a ela. A atenção começa a se mover para dentro, não como fuga, mas como um gesto natural de autoconhecimento espiritual. O que antes parecia urgente agora soa repetitivo. O que antes gerava ansiedade agora parece previsível. A mente começa, quase sem perceber, a economizar energia. Carl Jung tocou nesse fenômeno quando falou do processo de diferenciação da consciência. Mas aqui, não há nada de heróico. Não existe desejo de se sentir especial. Existe apenas a percepção de que grande parte da vida social é movida por automatismos, busca por aprovação, medo de exclusão, necessidade de pertencimento. E em determinado momento, a mente consciente percebe que está respondendo a estímulos que não escolheu, e esse reconhecimento muda tudo. A partir daí, algo se solta. A pessoa começa a observar mais e reagir menos. Observa padrões, disputas, indignações cíclicas, jogos de poder disfarçados de opinião. Não há julgamento, mas também não há envolvimento. O interesse pelo drama diminui porque o custo energético se torna evidente. Surge uma espécie de economia psíquica. A mente deixa de investir onde não há crescimento. Esse movimento se parece muito com o que acontece em estados profundos de meditação guiada, quando os pensamentos continuam passando, mas já não sequestram a atenção. A diferença é que agora isso se estende às relações, ao trabalho, à vida social. A consciência se expande não para dominar o mundo, mas para reposicioná-lo. De fora quase ninguém percebe. Não há anúncio de afastamento, não há ruptura explícita. O desaparecimento começa antes de qualquer decisão consciente. Começa quando a mente entende o próprio poder da mente e passa a escolher, ainda que de forma intuitiva, onde colocar sua energia espiritual. Falar menos, explicar menos, reagir menos, não vira estratégia. Vira consequência. Nesse silêncio crescente, algo raro começa a se formar. Continuidade interna. A fé deixa de ser crença herdada e se aproxima da experiência direta. A sensação de propósito de vida não vem de discursos motivacionais, mas de um alinhamento interno que dispensa validação externa. A pessoa não se sente melhor que os outros, apenas menos disponível para o que não faz sentido. E é exatamente aqui que o processo se aprofunda. Porque quando a mente para de buscar pertencimento automático, algo fundamental começa a ruir por dentro. Não com violência, mas com inevitabilidade. O afastamento real começa muito antes de qualquer gesto visível. Ele não nasce da rejeição ao mundo, mas da interrupção de um impulso antigo, a necessidade de pertencer. Durante a maior parte da vida, quase todas as pessoas organizam suas escolhas a partir desse eixo invisível. Pertencer significa ser visto, reconhecido, validado. Significa ocupar um lugar simbólico dentro de um grupo, de uma narrativa coletiva, de uma identidade compartilhada. E por muito tempo, isso parece natural. O problema é que a mente raramente questiona esse movimento. Ela responde, se ajusta, se molda. Aprende a desejar o que é recompensado e a evitar o que gera exclusão. O pertencimento vira bússola.
Aprovação vira critério. Reconhecimento vira medida de valor. E quase ninguém percebe o custo psíquico desse arranjo, porque ele vem disfarçado de normalidade. Até que algo começa a falhar. Não de forma explosiva. Não como crise. Mas como uma sensação difusa de desalinhamento. A pessoa percebe que muitas de suas reações não nascem de escolha consciente, mas de condicionamento. Que ri em momentos em que não sente humor. Que concorda em situações que não ressoam. Que se explica demais para manter vínculos que já não sustentam sentido. Esse reconhecimento não gera revolta. Gera silêncio. Aqui, Jung entra não como teoria, mas como observação viva. O processo de individuação começa quando o indivíduo deixa de se confundir totalmente com os papéis que desempenha. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, isso não vem acompanhado de força ou afirmação. Vem acompanhado de retirada. Uma retirada interna, quase imperceptível, onde a mente começa a se desidentificar dos estímulos que antes a organizavam. Nesse estágio, a pessoa não quer romper com ninguém. Ela apenas não consegue mais responder com a mesma intensidade. O impulso de agradar enfraquece. A urgência de ser entendido diminui. A necessidade de explicar quem se é começa a parecer estranha. Não porque exista uma identidade mais elevada pronta, mas porque a antiga deixou de funcionar. E isso cria um efeito colateral inevitável. A comunicação muda. A pessoa fala menos não por cálculo, mas porque percebe que muitas conversas giram em torno de confirmações mútuas, não de compreensão real. Ela explica menos porque sente que explicar virou um pedido silencioso de aceitação. Ela se expõe menos porque entende, intuitivamente, que nem todo espaço é seguro para a própria interioridade. Não há desprezo. Há discernimento. Esse é o ponto em que muitos confundem o processo com frieza ou arrogância. Mas por dentro, o que existe é o oposto. Uma sensibilidade maior ao próprio estado interno. A mente começa a proteger sua energia, como quem entende que a atenção é recurso limitado. Surge uma forma de inteligência mais silenciosa, menos performática, menos interessada em vencer argumentos ou ocupar espaço. O pertencimento anticentral começa a perder força como motivador. Não porque a pessoa não precise mais de vínculos, mas porque passa a desejar vínculos que não exijam autoabandono, relações baseadas em papéis rígidos, expectativas implícitas, e jogos de validação começam a parecer cansativas. Não há raiva. Há cansaço existencial. Esse movimento não isola imediatamente. Ele cria um intervalo. Um espaço entre estímulo e resposta que antes não existia. Nesse espaço, a consciência se expande. A pessoa começa a perceber o quanto de sua vida foi organizada para manter imagens. A imagem de competente, de interessante, de alinhado, de normal. E pouco a pouco, a motivação para sustentar essas imagens se dissolve. Não há colapso ainda. Há erosão. A mente entende que muitas dinâmicas sociais não são escolhidas, mas herdadas. Que muitos conflitos não são necessários, apenas repetidos. Que muitas disputas não levam a lugar algum além da reafirmação de identidades frágeis. E diante disso, algo se rearranja. A energia antes direcionada para fora começa a se recolher. Esse recolhimento não é depressivo, é funcional. É como se a psique estivesse se reorganizando em níveis mais profundos, buscando coerência interna em vez de adaptação constante. A pessoa começa a tolerar melhor o silêncio. Começa a preferir espaços menos estimulantes. Começa a perceber que o excesso de interação estava mascarando uma desconexão consigo mesma. E nesse ponto, uma transformação silenciosa se acelera. Porque quando o pertencimento deixa de ser o centro organizador da vida, outra coisa ocupa o lugar. Algo mais sutil, algo menos visível. Um critério interno começa a emergir, não como regra moral, mas como sensação de alinhamento. A pessoa passa a sentir, quase corporalmente, quando algo drena e quando algo nutre. É aí que o afastamento deixa de ser apenas um efeito colateral e se torna inevitável. Não porque o mundo rejeitou o indivíduo, mas porque o indivíduo parou de se oferecer às dinâmicas que antes o absorviam. E isso prepara o terreno para a mudança mais radical de todas, aquela que não envolve pessoas, mas significado. Porque quando o pertencimento perde força, o drama também começa a perder sentido. Existe um momento em que algo essencial se rompe, não de forma violenta, mas definitiva. A mente simplesmente perde o interesse pelo drama.
Não porque o drama desapareceu do mundo, mas porque deixou de oferecer qualquer tipo de retorno interno. O que antes parecia intenso, agora soa repetitivo. O que antes provocava reação agora parece previsível demais para merecer energia. Essa é uma das mudanças mais incompreendidas de todas. Do lado de fora, pode parecer frieza, distanciamento, até indiferença. Mas, por dentro, o que acontece é um refinamento do investimento psíquico. A mente começa a perceber que grande parte das interações humanas gira em torno de conflitos simbólicos. Quem está certo, quem está errado, quem vence, quem perde, quem pertence, quem fica de fora. Durante muito tempo, esses jogos parecem importantes porque oferecem identidade. Depois passam a parecer apenas caros. Caros energeticamente, caros emocionalmente, caros cognitivamente. O indivíduo consciente começa a notar que opiniões raramente buscam verdade, buscam posição. Que discussões raramente buscam compreensão, buscam reafirmação. Que muitos conflitos não existem para serem resolvidos, mas para manter as pessoas presas a narrativas que lhes dão sensação de relevância. Quando essa percepção se instala, algo muda para sempre. O impulso de reagir se dissolve. Não há mais prazer em vencer debates. Não há mais urgência em corrigir o outro. Não há mais fascínio pelo conflito. Isso não é maturidade moral. É economia psíquica. A mente aprende por experiência direta que cada reação custa energia, que cada envolvimento emocional exige manutenção, que cada indignação prolongada ocupa espaço interno que poderia estar sendo usado para algo mais essencial. E aos poucos, sem precisar decidir, ela começa a se retirar. Aqui, o isolamento deixa de ser consequência social e passa a ser efeito estrutural. A pessoa não se afasta porque foi rejeitada. Ela se afasta porque não encontra mais retorno interno ao se envolver. O drama deixa de alimentar identidade. O conflito deixa de oferecer sentido. A exposição deixa de parecer necessária. Carl Jung observou algo semelhante ao falar da inflação do ego coletivo. Quando o indivíduo se confunde com causas, grupos e narrativas externas. O que ocorre aqui é o oposto. Uma deflação silenciosa. O ego perde interesse em se expandir socialmente porque percebe que isso não gera profundidade. E sem profundidade, não há sustentação interna. Nesse ponto, a pessoa começa a escolher o silêncio não como fuga, mas como ambiente funcional. Um ambiente onde o pensamento pode se desenvolver sem interrupção constante. Onde a percepção pode amadurecer. Onde a consciência pode se reorganizar, longe da pressão por respostas imediatas. O silêncio deixa de ser vazio. Passa a ser espaço operacional. Isso altera profundamente a forma como a pessoa se relaciona com o mundo. Opiniões alheias passam a soar como ruído de fundo. Julgamentos deixam de provocar defesa. Expectativas externas perdem poder de coerção. Não porque a pessoa se considera acima disso, mas porque percebe que reagir não muda a estrutura do jogo, apenas mantém sua própria mente ocupada. Esse afastamento cria um fenômeno curioso. Quanto menos a pessoa reage, menos o mundo parece chamá-la. Convites diminuem. Demandas se dissolvem. Presenças antes constantes se tornam esporádicas. Não por conspiração, mas por ressonância. A mente que não vibra mais no drama deixa de ser convocada por ele. E aqui ocorre uma transição crucial. A identidade social começa a perder consistência. Não há crise explícita, mas há estranhamento. A pessoa percebe que muitos papéis que desempenhava existiam apenas em função de contextos específicos. O papel profissional, o papel social, o papel relacional. Todos começam a parecer artificiais quando vistos de fora. Não falsos, funcionais. Mas já não organizam a experiência interna. Esse é o início do colapso da persona. Não no sentido moral, como se fosse errado usar máscaras, mas no sentido estrutural. A máscara deixa de ser útil. Ela não oferece mais sentido, nem proteção, nem orientação. O esforço para sustentá-la começa a parecer desproporcional ao retorno. E sem perceber, a pessoa começa a abandoná-la. Ela fala menos porque não sente necessidade de performar coerência. Explica menos porque não precisa mais ser compreendida por todos. Justifica menos porque não está mais negociando identidade. Isso gera solidão, mas não da forma comum. Não é solidão emocional. É solidão cognitiva. Um espaço onde a mente começa a operar em outro ritmo, com outras prioridades. Um espaço onde a consciência se aprofunda,
longe do barulho das narrativas coletivas. Esse espaço não é confortável no início. Há momentos de vazio, momentos de suspensão, momentos em que o antigo ainda não morreu completamente e o novo ainda não se organizou. Mas há também algo raro surgindo ali. Uma sensação de alinhamento interno que não depende de validação externa. E é nesse ponto que o isolamento deixa de ser visto como perda e começa a ser compreendido como condição. Condição para que algo mais profundo se forme. Condição para que a mente se reorganize em níveis mais essenciais. Condição para que o indivíduo deixe de viver apenas na superfície da experiência. Porque quando o drama perde função, o mundo inteiro muda de lugar. E isso prepara o terreno para a última transformação. Aquela em que a solidão deixa de ser retirada e passa a ser espaço de operação consciente. Em determinado ponto do processo, a solidão muda de significado. Ela deixa de ser interpretada como afastamento emocional, rejeição social ou falha de adaptação. Passa a ser compreendida como condição estrutural. Não uma ausência de pessoas, mas uma ausência de interferência. Um ambiente onde a mente pode, finalmente, operar em profundidade. Assim como um laboratório precisa de silêncio para que experimentos não sejam contaminados, assim como uma floresta precisa de distância para manter seu ecossistema íntegro, a consciência aprofundada precisa de poucos estímulos, de ritmo próprio, de continuidade interna. Não se trata de preferência pessoal, trata-se de funcionalidade psíquica. Nesse estágio, a pessoa percebe algo que raramente é dito: o excesso de interação fragmenta o pensamento. Cada estímulo externo exige uma micro-resposta. Cada conversa puxa a mente para fora. Cada opinião alheia tenta reorganizar a experiência interna. A solidão, então, não surge como refúgio emocional, mas como espaço cognitivo adequado para que algo mais coerente se forme. É aqui que o isolamento deixa de doer. Não porque a pessoa deixou de sentir, mas porque passou a sentir de forma menos reativa. O silêncio começa a sustentar, não a ameaçar. A ausência de convites já não é interpretada como exclusão, mas como alívio. O tempo sozinho deixa de ser preenchido compulsivamente e passa a ser vivido com presença. A mente começa a perceber padrões mais amplos, conexões mais profundas, movimentos internos que antes eram abafados pelo ruído constante. Esse processo reorganiza completamente a relação com o mundo externo. O trabalho deixa de ser identidade e passa a ser ferramenta. Ele é usado, não venerado. As relações deixam de ser obrigação e passam a ser escolha. Permanecem aquelas que não exigem performance constante nem negociação de essência. A opinião alheia perde o status de guia e passa a ocupar o lugar que sempre teve. Ruído eventual. Nada disso acontece por rebeldia. Não há ressentimento contra a sociedade, nem desejo de isolamento absoluto. O mundo não é negado. Ele é reposicionado. Sai do centro da mente e passa a orbitar em torno de algo mais estável. Um eixo interno que não depende de aprovação externa para se sustentar. Aqui, o indivíduo não se sente separado da sociedade. Sente-se menos capturado por ela. Essa mudança cria um tipo raro de liberdade. Não a liberdade performática de quem faz questão de mostrar que não se importa, mas a liberdade silenciosa de quem realmente não precisa reagir. A pessoa se torna menos previsível emocionalmente, menos manipulável simbolicamente, menos suscetível a narrativas que exigem adesão imediata. Ela não se opõe, ela simplesmente não se move na mesma frequência. Carl Jung diria que, nesse ponto, a persona perdeu sua centralidade. Não porque foi combatida, mas porque deixou de ser necessária. A máscara social cai não por decisão moral, mas por inutilidade prática. Ela já não organiza a experiência, já não protege, já não oferece sentido. E sem função, ela se dissolve. O resultado visível é simples: menos fala, menos explicação, menos justificativa. Mas o resultado interno é profundo: mais continuidade, mais coerência, mais presença. A mente deixa de viver em estado de adaptação constante e passa a operar a partir de critérios internos. Não regras rígidas, mas sensações claras de alinhamento e desalinhamento. É por isso que essas pessoas parecem ter sumido. Elas não desaparecem do mundo, elas desaparecem da superfície. Deixam de habitar o nível raso das interações automáticas, das disputas simbólicas, das urgências fabricadas. Passam a viver em uma camada onde o tempo tem outro ritmo, onde o silêncio não é vazio, onde a atenção não é sequestrada a cada estímulo.
Algumas pessoas não se afastam da sociedade. Elas apenas deixam de viver na superfície. E o mais importante, isso não é um convite para fugir. Não é um chamado ao isolamento social, nem uma idealização da solidão. É um convite à observação honesta. Para onde sua energia está indo naturalmente? O que hoje exige esforço demais para pouco retorno interno? Quais dinâmicas você mantém por hábito, não por sentido? Se a sua energia começa a se mover para dentro, isso não é fracasso, é reorganização. É a mente encontrando um novo ponto de equilíbrio. É a consciência ajustando seu campo de operação. Talvez você tenha sentido isso sem conseguir nomear. Talvez tenha percebido que fala menos, reage menos, se expõe menos. Talvez tenha achado que algo estava errado. Mas e se não estiver? E se isso não for perda, mas transição? Se esse texto encontrou algo que você já vinha sentindo, vale a pena dizer. Escreva nos comentários o que mudou na sua forma de ver o mundo, ou em que ponto da sua própria jornada você se reconheceu. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro gesto de integração. E se você quer continuar explorando essas camadas mais profundas da mente, da consciência e do comportamento humano, sem ruído, sem fórmulas prontas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Não para consumir mais conteúdo, mas para acompanhar reflexões que não vivem na superfície. Porque algumas ideias não servem para entreter, servem para reorganizar.